Estamos começando uma nova jornada de amor. Conta pra gente de onde você está assistindo. Não esquece de se inscrever e fazer parte da nossa família. Agora, respire fundo. A história começa. As manhãs em Manhattan surgiam em um cinza úmido e silencioso, aquele tipo de luz que fazia os prédios de vidro parecerem prender o fôlego. E Emma Collins corria, não apenas com pressa, mas com a frágil esperança de que, se chegasse ao saguão a tempo, tudo se ajeitaria. Ela tinha escolhido o vestido creme na noite anterior porque ele a fazia se sentir organizada, confiável, uma adulta com a vida sob controle. Mas essa sensação se quebrou num único segundo, quando as rodas de um sedã preto luxuoso cortaram uma poça na calçada e lançaram toda a cidade sobre ela. Água gelada, suja, subiu dos joelhos para cima, encharcando o tecido e grudando em sua pele. Emma ficou paralisada, a mão tremendo ao segurar o copo de café quente, o cérebro precisando de alguns instantes para aceitar que sua manhã havia sido destruída da forma mais desnecessária possível. O carro freou. O vidro desceu. O homem ao volante usava um terno escuro impecável, colarinho alinhado, cabelo perfeitamente penteado. Uma aparência tão familiar que Emma tinha certeza de já ter visto aquele rosto nas capas de revistas de negócios. Ela esperou um pedido de desculpas. Uma palavra bastaria. Mas recebeu apenas um sorriso curto, frio, afiado, como se o que acabara de acontecer não merecesse nenhum segundo do tempo dele. O vidro subiu. O carro desapareceu. Emma permaneceu por mais 2 segundos na calçada molhada, o coração batendo quente no peito. Então, sem pensar, e alto o suficiente para virar a cabeça de alguns passantes, ela deixou escapar, para ninguém em especial. Homens bem-sucedidos são todos iguais. A frase se misturou à chuva. Emma girou nos calcanhares e entrou apressada no saguão do prédio, como se a velocidade pudesse apagar o desastre atrás dela. O copo de café tremia em sua mão. A tampa frouxa traiu sua confiança com um estalo. Líquido quente escorreu, criando mais uma mancha impotente no vestido já arruinado. Emma parou, olhou para baixo e soltou uma risada seca, sem humor. Apertou o botão do elevador. Seu celular tocou. Reflexo. Ela atendeu. Era Lena, sua melhor amiga, com a voz alegre de sempre. Oi, amor. Já chegou no escritório? Espero que sua manhã esteja ótima. As portas do elevador se abriram. Emma entrou. O metal se fechou atrás dela com um som abafado. O elevador começou a subir. Ela encostou na parede, respirando fundo, sua irritação encontrando um ritmo mais estável. Ela nem olhou ao redor. Não precisava. Tinha alguém para desabafar. Tudo o que eu queria era uma manhã normal. Começou sem preâmbulos, como se a conversa tivesse sido apenas pausada. Acabei de ser encharcada por um carro de luxo bem na porta do prédio. Outro carro de luxo? Lena riu suavemente. Deixa eu adivinhar. Terno caro, atitude pior ainda? Exatamente. Emma esfregou o tecido do vestido, como se pudesse apagar as manchas. Um daqueles caras bem-sucedidos que parecem nascer com passe livre para nunca pedir desculpas. Ela suspirou, a voz carregada de cansaço e ironia. Eu não odeio dinheiro. Eu odeio a postura que vem junto. Aquele jeito de sempre ocupado, sempre importante, como se todo o resto fosse apenas cenário. Todos iguais, completou Emma, mesmo manual, terno caro, relógio caro, carro caro, aquele meio sorriso, e o olhar de quem acha que a cidade inteira é a passarela particular deles. Eu já namorei um assim, disse Lena. Ele terminava brigas comigo por e-mail. Emma soltou uma risada curta. Viu? Eu disse. Esses caras correm tanto que esquecem que os outros também são humanos. Se eles esbarram em alguém, a culpa é do universo, nunca deles. Um suspiro muito suave ecoou no espaço apertado. Emma não percebeu. Então o elevador deu um solavanco, balançou levemente e parou por completo. As luzes piscaram. O visor congelou no número 27. Ela piscou, confusa. Espera, murmurou Emma, sentindo o coração acelerar.
Você ficou presa? Perguntou Lena. Parece que sim. Emma olhou ao redor por instinto. Tudo bem, eu tô bem. Só presa numa caixa de metal. Ela se virou, e todas as palavras que tinha despejado nos últimos minutos voltaram de uma vez, como uma onda de água gelada descendo pelas costas. No canto direito do elevador estava um homem, alto, impecável. Usava um terno cinza escuro sob medida, do tipo que parecia esculpido no corpo. As luzes fluorescentes refletiam em seu pulso, onde um relógio minimalista brilhava de forma discreta. Ele permanecia ali com uma calma quase inacreditável, como se estar suspenso no ar fosse apenas um pequeno atraso na agenda dele. Emma terminou a frase com um fôlego quebrado, diante de um completo estranho. Ela tirou o telefone do ouvido rapidamente. Lena, depois eu te ligo. Desligou. O ar no elevador pareceu engrossar. Emma sentia seu próprio batimento no pescoço, o calor da vergonha subindo até seu rosto. Desculpa, disse ela, fazendo um gesto incerto com a mão. Eu não sabia que tinha mais alguém aqui. O homem ergueu as sobrancelhas. Só um pouco. Elevadores costumam ser compartilhados, respondeu ele, com uma voz baixa e estável, sem qualquer julgamento. Aquilo, de algum modo, era ainda mais estranho do que ser repreendida. Emma engoliu seco e cruzou os braços tentando se firmar. As luzes piscaram novamente, depois estabilizaram. O silêncio amplificava cada micromovimento. Você está bem? Ele perguntou. Tô, respondeu rápido demais. Quer dizer, só irritada. Ele assentiu, como se irritação fosse perfeitamente razoável. O gesto só fez Emma lembrar de cada palavra que havia dito. O terno caro, a postura familiar de alguém acostumado a comandar, a calma exagerada. O que você faz? Escapou da boca dela antes que pudesse frear. Ele inclinou levemente a cabeça, avaliando. Eu dirijo uma empresa. Cada palavra parecia cair com seu próprio peso. O estômago de Emma afundou. Ah! A pausa que veio após isso a obrigou a continuar em voz mais baixa. Ela é grande? Bastante. Emma fechou os olhos por meio segundo e respirou fundo. De repente, tudo se alinhou com clareza implacável. Então, disse devagar, você ouviu minha conversa? Quase toda, respondeu ele. Até a parte... Ela não conseguiu terminar. Homens bem-sucedidos são todos iguais, completou ele, tranquilo. Emma soltou um som minúsculo, que nem chegava a ser palavra. Eu queria desaparecer. Não precisa, disse ele. Você estava conversando com sua amiga. Não ofendeu ninguém diretamente. Mas você era o assunto. Verdade. Ele sorriu de um jeito muito leve. Não defensivo, não sarcástico, como se estivesse observando algo curioso. Antes que Emma entendesse o que aquilo significava, o elevador vibrou. Depois voltou a se mover com um leve zumbido mecânico. O homem estendeu a mão e apertou o botão do 23. Emma se sobressaltou quando ele disse seu nome. Emma. Você sabe meu nome? Ele apontou com o queixo para baixo para o crachá molhado balançando no peito dela. Difícil não notar. As portas se abriram. Um corredor claro surgiu. Emma saiu, a cabeça girando, o vestido encharcado, o orgulho espalhado como a rua lá fora. Antes que as portas fechassem, ele falou seu nome. Alexander Reed. Emma virou. Ele continuou, a voz baixa e quente. Você estava certa. Nem todo homem bem-sucedido pede desculpas quando deveria. Uma pausa curta, suficiente para que as palavras encontrassem lugar. Sinto muito, disse ele, pelo carro de manhã. As portas do elevador se fecharam atrás de Emma, deixando-a sozinha no corredor iluminado, o coração ainda fora do ritmo. A vergonha veio atrasada, mas veio, quente, marcando as bochechas e a nuca. Não por alguém ter ouvido o que ela disse, mas por ter deixado sua irritação virar julgamento fácil. Ela sabia que o homem dirigindo o carro naquela manhã não tinha sido Alexander Reed, mas isso não tornava nada menos constrangedor. Ele havia ficado ali, ouvindo tudo.
com uma calma gentil que ela não esperava. E justamente essa gentileza fazia Emma desejar desaparecer ainda mais. Ela ajeitou o crachá, respirou fundo e começou a andar. Por dentro, carregava apenas um desejo pequeno, quase uma oração silenciosa. Nunca mais ver aquele homem. Emma Collins entrou na sala de reuniões com a nítida sensação de que todos olhavam primeiro para o vestido antes de olharem para ela. A mancha daquele acidente matinal já não era tão escura, mas também não era clara o suficiente para sumir. Ela permanecia ali, sob a luz branca e fria, como um lembrete proposital. Cada passo de Emma parecia ecoar. Ela escolheu um assento perto da ponta da mesa, puxou a cadeira devagar, colocou seus documentos e tentou respirar como uma pessoa perfeitamente normal, prestes a ter uma reunião perfeitamente normal. Não funcionou. Do outro lado da mesa, cadeiras ainda estavam sendo ocupadas. Sussurros suaves, papéis se ajeitando, canetas batendo no tampo. Emma baixou os olhos para seus slides, apesar de saber cada linha de cor, apenas para ter algo onde fixar o olhar. Pensou no elevador, no nome, na esperança quase infantil de que o homem daquela manhã, não, aparecesse hoje. A porta se abriu. Emma nem precisou levantar o rosto para sentir a mudança no ambiente. A conversa diminuiu meio tom. Algumas pessoas endireitaram a postura. Uma atenção silenciosa se espalhou pelo ar. Quando ela finalmente não teve escolha senão levantar a cabeça, a primeira coisa que viu foi o terno cinza familiar. Não por ser chamativo, mas porque ela o havia visto de perto demais, em circunstâncias que não deixavam margem para esquecer. Alexander Reed. Entrou na sala de reuniões como se ela já fosse dele, sem pressa, sem exageros. Cumprimentou rostos conhecidos, apertou algumas mãos, trouxe consigo um sorriso leve, educado, quase enigmático. Quando seu olhar encontrou o de Emma, o coração dela travou. Depois acelerou. Não por algo que ele fez, mas justamente pelo que ele não fez. Nenhum sinal de surpresa, nenhuma expressão dura. Nenhum indício de que o encontro no elevador existia fora da lembrança dos dois. As apresentações começaram, cartões trocados, títulos anunciados. Alexander Reed, CEO da Reed Holdings, o novo parceiro da sua empresa. A frase caiu na mente de Emma como um toque certeiro na testa. Ela tinha suspeitado, ou pelo menos se preparado para a possibilidade, mas ouvir aquilo em voz alta era diferente. Sentiu-se encolher na cadeira. O vestido com sua mancha suave transformou-se, de repente, em um enorme anúncio pendurado no peito. Eu não estava preparada para hoje. A reunião transcorreu exatamente como planejado. Emma apresentou sua parte com uma voz firme, a respiração tão controlada que a surpreendeu. Ela sabia que estava indo bem. Esse era seu trabalho. E ali dentro, ela sempre entregava. Mas entre cada slide, ela sentia o olhar de Alexander Reed. Não invasivo, não crítico. Era o olhar de alguém que sabia um pequeno segredo, uma história que ninguém mais naquela sala conhecia. Quando ela terminou, um breve silêncio pairou, seguido de acenos aprovadores e elogios formais. Alexander falou por último. Apresentação clara, disse ele. E muito prática. Só isso. Nada mais. Nada menos. Emma baixou a cabeça em agradecimento, embora o calor subisse às suas bochechas, não pelo elogio em si, mas pela maneira como ele o disse, calmo, cortês e completamente distante do caos daquela manhã. Era para ser um alívio. Em vez disso, deixou tudo ainda mais inquietante. O resto do dia passou como uma sucessão de pequenos desencontros sociais. Perto da máquina de café, Emma ficou perto demais. Em outro elevador, ficou longe demais da porta. Quando colegas perguntaram se ela estava bem, respondeu rápido demais. Tudo parecia um pouco fora do lugar, como se o mundo tivesse girado alguns graus e ela ainda não tivesse se ajustado. Eles se viram mais 2 vezes. Uma no corredor, quando Alexander deu um passo para o lado para deixá-la passar, oferecendo apenas um aceno educado, sem palavras. Outra, perto de um elevador diferente, onde ele ficou ao lado dela por alguns segundos de silêncio.
Um silêncio tão confortável que se tornou desconcertante. No fim da tarde, com a sala de reuniões já vazia, Emma ficou para arrumar as últimas coisas. Recolheu os papéis devagar, como se arrastar o tempo pudesse fazer o dia simplesmente evaporar. Quando a porta se abriu novamente, ela não precisou se virar para saber quem era. Emma. A voz dele era baixa e próxima, mas não invasiva. Ela se virou, o coração dando um salto. Sim? Respondeu. Alexander estava a poucos passos, com o celular na mão, o terno ainda impecável, como se o dia não o tivesse tocado. Ele a observou por um instante antes de falar, com um cuidado que parecia quase pedir permissão. Só queria dizer que o que aconteceu de manhã não afetou a reunião. Emma piscou, sem saber ao certo se aquilo era consolo ou apenas uma gentileza milimetricamente calculada. Obrigada, disse ela. Eu peço desculpa. Não precisa, ele interrompeu, o sorriso leve surgindo de novo. Todos têm manhãs ruins. Ele fez uma pausa, como quem pesa as palavras com precisão. E a mancha? Seu olhar desceu, rápido e discreto, para o vestido dela. Não faz de você menos profissional. Emma sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Bom saber. Alexander assentiu, recuando meio passo para dar espaço. Antes de se virar, olhou para ela mais uma vez, e seus olhos carregavam algo mais próximo de cumplicidade do que curiosidade. Quando você entrou na sala, disse ele, eu soube que estava guardando um segredo muito interessante. A porta se fechou atrás dele. Emma permaneceu imóvel, a mão apoiada na borda da mesa. A vergonha da manhã havia dado lugar a algo mais difícil de definir. Um calor tímido, relutante, misturado à percepção crescente de que aquela história, fosse ela querer ou não, tinha começado do jeito mais peculiar possível. A reunião ocorreu no fim da manhã, dentro de uma sala envidraçada com vista para uma avenida movimentada, onde a luz do sol refletia sobre a mesa de madeira polida, deixando tudo mais nítido e um pouco mais frio. Emma Collins chegou alguns minutos antes, colocou o laptop na mesa e revisou os documentos do projeto com um cuidado quase obsessivo. Depois de ontem, ela já estava acostumada à sensação de caminhar por um fio muito fino. Tudo ia bem até alguém puxar uma das extremidades. A equipe executiva foi ocupando seus lugares, alguns rostos conhecidos do lado do cliente, outros novos. Alexander Reed sentou-se à cabeceira, levemente inclinado para a frente, as mãos apoiadas com tranquilidade. Tinha a postura de quem observa, não de quem impõe. Ainda assim, sua presença criava uma ordem silenciosa, fazendo cada palavra dita naquela sala parecer escolhida com precisão. A atualização do projeto começou sem problemas. Emma apresentou o progresso, as entregas concluídas e os marcos que ainda aguardavam aprovação. Manteve a voz firme, o olhar seguro, e por um breve instante acreditou que a reunião realmente terminaria no horário, sem complicações adicionais. Então veio a análise de riscos. Há uma questão, disse Mark, a voz um pouco mais alta do que precisava, enquanto girava uma caneta entre os dedos. Mark era o gerente de projetos do lado do parceiro, sempre educado à superfície, mas Emma conhecia bem seu senso de timing. Recebemos um feedback dizendo que a parte de comunicação está atrasada. Pelo que entendi, isso se enquadra na responsabilidade da equipe da Emma. Emma piscou apenas uma vez. Olhou rapidamente para os documentos, depois voltou a encarar Mark. O componente de comunicação está dentro do cronograma, disse com firmeza e calma. Se você se refere ao conteúdo da versão final, ainda aguardamos a aprovação das alterações do seu lado. Mark sorriu levemente, um sorriso educado que não alcançava os olhos. Talvez, disse ele, mas o Conselho Executivo está preocupado com os resultados finais. E no momento, o que eles veem é um atraso. A atmosfera na sala mudou sutilmente. Vários olhares se voltaram para Emma e rapidamente se desviaram. Algumas canetas foram apoiadas silenciosamente sobre a mesa. Era aquele momento familiar em que a responsabilidade começava a escorregar da pessoa que a detinha, procurando outra superfície mais fácil de carregar o peso. Emma sentiu o calor subir pela nuca, mas não demonstrou.
Ela já estivera em salas como aquela o suficiente para saber que a primeira reação era sempre a mais importante. O problema não é a execução, disse Emma com clareza. É a mudança de escopo de última hora. Não estamos aqui para debater detalhes técnicos, interrompeu Mark. Quero dizer que o seu departamento precisa assumir a responsabilidade pelo atraso. Um silêncio pesado caiu sobre a sala, breve, como se todos estivessem esperando para ver como Emma reagiria. À cabeceira da mesa, Alexander Reed permaneceu em silêncio. Ele não se recostou nem olhou para nenhum documento. Seu olhar estava fixo em Mark, não hostil, mas firme o suficiente para deixar claro que estava atento. Com licença, disse Alexander, com a voz baixa e equilibrada, interrompendo antes que a tensão aumentasse. Gostaria de esclarecer um ponto. Mark se voltou para ele, momentaneamente surpreso com a intervenção, mas rapidamente retomou o sorriso educado. Revisamos o cronograma novamente esta manhã, continuou Alexander, sem olhar para a tela, como se já tivesse tudo em mente. O e-mail confirmando a mudança de escopo foi enviado do seu lado há 3 dias, e a atualização da equipe da EMA foi respondida dentro de 24 horas exatamente como combinado. Ele fez uma pausa, deixando a declaração carregar seu próprio peso. Se houve atraso, prosseguiu Alexander, ele se origina da decisão da mudança, não da execução. Ninguém falou por vários segundos. Mark piscou, pressionando os lábios. Estou apenas falando do ponto de vista de gerenciamento de risco, respondeu. Sua perspectiva foi notada, disse Alexander, educada, mas firmemente. Mas a responsabilidade precisa ser atribuída corretamente. Culpas mal colocadas não fazem o projeto avançar. A frase não foi alta nem agressiva, mas caiu sobre a mesa como um peso que não podia ser ignorado. Um membro do conselho assentiu. Outro folheou os documentos, confirmando o cronograma. A discussão mudou de direção suavemente, mas com firmeza, deixando Mark mais contido do que antes. Emma permaneceu sentada, mãos escondidas sob a mesa, suavemente cerrando os punhos. Ela não olhou para Alexander imediatamente. Sabia que, se fizesse isso, qualquer expressão em seu rosto poderia não ser adequada para uma reunião executiva. Ela focou na respiração, mantendo seu próprio ritmo, enquanto uma sensação de desorientação se misturava a um alívio que não conseguia nomear. A reunião terminou mais cedo do que o esperado. As pessoas se levantaram, cadeiras deslizaram, pequenas conversas começaram em grupos. Emma guardou suas coisas lentamente, com movimentos mais deliberados do que o habitual. Quando levantou os olhos, Alexander estava perto da janela, trocando algumas palavras rápidas com outro executivo. Ele assentiu, disse uma última frase e então se virou para ela. Emma, chamou. Ela deu um passo à frente, o coração acelerando um pouco. Obrigada, disse ela com sinceridade, sem rodeios. Mas por que você me ajudou? A pergunta escapou antes que pudesse ser medida. Não havia desconfiança na voz dela, apenas confusão genuína. No mundo profissional, intervenções assim geralmente vinham com algum outro motivo. Emma aprendera essa lição da maneira mais dura. Alexander a olhou por um instante, como se a resposta fosse óbvia para ele, mesmo que não fosse para ela. Seu olhar era calmo, sem favoritismo pessoal ou expectativas. Eu não gosto de injustiça, disse ele. Só isso. Emma piscou, esperando ouvir mais. Não havia mais nada. Esse é o único motivo? Perguntou. É suficiente, respondeu ele. Não havia drama em sua fala, como se falasse de um princípio básico, algo que todos deveriam ter, mas que nem todos mantêm. E de uma forma tão silenciosa que fez Emma se sentir melhor do que qualquer desculpa ou elogio público poderia ter feito. Alexander deu meio passo para trás, mantendo a distância profissional. Se precisar de dados para apoiar sua equipe em futuras reuniões, disse ele, é só me avisar. Sim, respondeu Emma. Avisarei. Ele assentiu uma vez e se afastou, deixando Emma sozinha na sala de conferências que gradualmente se esvaziava, com a luz do sol inclinando-se pelas paredes de vidro. Ela ficou ali alguns segundos, permitindo-se absorver completamente o que acabara de acontecer. Não era um resgate, não era favoritismo,
Era simplesmente alguém escolhendo ficar do lado certo, mesmo quando ninguém havia pedido. Emma respirou fundo e guardou o laptop na bolsa. Enquanto saía da sala, percebeu algo simples, mas significativo. A desorientação que sentira antes não era mais apenas constrangimento. Transformara-se em respeito silencioso. E, embora ainda não estivesse pronta para admitir, em uma sensação muito nova de segurança, apenas o suficiente para saber que não esqueceria aquela reunião tão cedo. O café ficava numa esquina, pequeno demais para ser considerado estiloso, mas sempre cheio do aroma de café recém-torrado e de uma luz dourada e acolhedora que parecia desacelerar o mundo por um instante. Emma Collins vinha ali sempre que precisava respirar, pequeno o suficiente para que ninguém notasse. Silencioso o bastante para que pudesse organizar o caos de seus pensamentos. Ela se acomodou na mesa junto à janela, aproximou o laptop e colocou o cappuccino à direita. O vapor subiu, embaçando o canto do vidro e criando um pequeno casulo privado. Emma fechou os olhos por um segundo, como se a reunião da manhã tivesse sido apenas um sonho passageiro, sem deixar vestígios. Mas cada memória ainda estava lá, enterrada sob café e concentração forçada. Quando abriu os olhos, o movimento do lado de fora chamou sua atenção primeiro. Uma figura alta, tranquila, caminhava com passos firmes. A porta do café se abriu, e Emma ergueu o olhar por instinto. O coração dela parou. Alexander Reed entrou, trazendo consigo a luz da tarde que refletia em seu terno cinza. A expressão dele era calma, como se o meio do dia fosse a parte mais silenciosa de sua agenda. Ele não procurou ninguém ao redor. Fez um pedido que ela não conseguiu ouvir. Mas então, como se um fio invisível puxasse sua atenção, seu olhar se fixou nela. O momento foi breve, mas longo o suficiente para que Emma quisesse desaparecer debaixo da mesa. Ela endireitou a postura, ajeitou o cabelo, ajustou a gola, gestos pequenos e inúteis, mas que seu instinto insistia em executar, como se sua sobrevivência dependesse deles. Alexander se aproximou da mesa dela, com uma xícara de café preto quente na mão. Emma, disse ele, a voz baixa e suave, sem nem se preocupar em perguntar se ela queria esse encontro. Oi, respondeu ela, tentando manter o tom casual. Você vem aqui sempre? Primeira vez, ele respondeu, olhando ao redor. O lugar parece calmo. Gosto disso. Emma deu um leve sorriso. Então você vai se decepcionar. Às 15, as crianças da escola ao lado invadem para pegar doces. Então devo aproveitar a paz antes que desapareça, disse ele. Seguiu-se uma pausa educada, daquelas que sugerem que ele esperava para ver se ela queria que ele ficasse. Emma sentiu que aquela atenção silenciosa e respeitosa era exatamente o que a fazia convidá-lo sem se sentir invadida. Se não estiver ocupado, pode se sentar. Alexander puxou a cadeira à sua frente. De algum modo, a sala pareceu se apertar por 2 batimentos cardíacos. Emma olhou para seu café, buscando coragem. Sabia que precisava falar sobre aquilo. Mesmo que desejasse não precisar, não podia evitar. Preciso me desculpar, começou, contornando a borda da xícara com o dedo. Sobre o elevador. Alexander recostou-se levemente, os olhos escuros suavizando, atentos. Eu realmente não pensei que houvesse outra pessoa lá dentro, continuou Emma. Disse coisas que não deveria, e me arrependo. Ele não respondeu de imediato, apenas a observou. Não o tipo de olhar invasivo que deixa as pessoas desconfortáveis, mas aquele que tenta compreender sem julgar. Era um silêncio que tornava a respiração mais fácil. Então ele sorriu, fino, mas genuíno. Emma, disse ele, achei que você era honesta. Ela inclinou a cabeça, surpresa. Honesta ao ponto de ser rude? Não. Ele balançou a cabeça. Honesta de um jeito que a maioria das pessoas não tem coragem. Você não disse aquelas coisas para atacar ninguém. Apenas estava sendo você mesma. Uma leve pressão saiu do peito dela, como se tivesse relaxado uma parte de si que nem sabia estar tensa. Era a primeira vez na vida que via um CEO, ou qualquer pessoa com poder real, não reagir com defensividade, condescendência ou o clássico "eu sei mais". Você realmente não está bravo?
perguntou ela. Se eu ficasse bravo toda vez que alguém dissesse algo negativo sobre homens bem-sucedidos, respondeu ele, a voz baixando um pouco, nunca teria tempo de fazer meu trabalho de verdade. Ela soltou uma risada suave, o som escapando como um suspiro. Alexander a observou por um momento, captando não os detalhes superficiais, mas a emoção que ela tentava esconder. Emma apoiou o queixo na mão, meio tímida, meio curiosa. Nunca conheci um CEO como você. Que tipo? Ele perguntou. O tipo que não julga as pessoas, disse ela. O tipo que não usa o poder para criar distância. Alexander olhou para o próprio café, girando a xícara delicadamente entre os dedos. Acho que poder de verdade, disse ele, é fazer com que as pessoas sintam que não precisam se defender. Emma precisou de alguns segundos para processar. As palavras eram simples, mas belas. De um jeito estranho, faziam-na querer acreditar nele. Talvez, disse ela baixinho, eu estava errada sobre algumas coisas. Talvez, concordou Alexander, levantando o olhar. Quando os olhos dele se encontraram, o momento teve uma quietude que parecia estender o tempo. Mas você errou por motivos compreensíveis. O peito dela relaxou ainda mais, o calor substituindo a tensão, baixando sua guarda mais do que pretendia. De qualquer forma, disse ela, obrigada por ter paciência comigo. Não paciência, corrigiu ele. Justiça. Emma sorriu. Um sorriso verdadeiro, desarmado, espontâneo. Lá fora, o sol da tarde atravessava a marquise, traçando uma faixa dourada sobre a mesa. Um cenário comum, mas algo no mundo dela havia mudado. Sem drama, sem holofotes, apenas uma conversa casual em um café pequeno. Pela primeira vez, Emma percebeu que Alexander Reed não era nada como a ideia que ela tinha dos homens bem-sucedidos, e aquele detalhe pequeno, inesperado, bastava para acelerar seu coração, apenas o suficiente para ela saber que aquilo não acabara ali. O espaço compartilhado havia sido montado temporariamente em uma sala de reuniões muito menor do que Emma estava acostumada, uma sala apertada entre duas fileiras de escritórios de vidro, onde a luz entrava por frestas estreitas e o zumbido do ar-condicionado sussurrava sem pausa. O motivo era prático. O cliente precisava estar envolvido de perto por 3 dias críticos. O resultado? Emma e Alexander Reed estavam de volta ao mesmo caixote. Dessa vez não era um elevador, mas o espaço não era maior. Emma colocou o laptop sobre a mesa e deslizou a cadeira para trás o suficiente para não bater os joelhos na borda. Ela repetiu a si mesma a manhã toda. É só trabalho. Eles já conversaram no café, já pediram desculpas, já riram, agora tudo deve voltar ao normal. Essa crença durou exatamente 5 minutos, até Alexander fechar a porta atrás de si, o som selando tanto a sala quanto sua distância segura. Temos 30 minutos antes da equipe de tecnologia voltar, disse ele, abrindo a pasta de arquivos.